Bom, eu estou mais ou menos no ano de 1961. O que acontecia? Eu estudava ali em Vila Mariana, acho que é mais ou menos Vila Mariana, mas acho que era Paraíso, né? Era no Paraíso. Eu morava em Vila Mariana e estudava no Paraíso, mais ou menos isso. E estudava num colégio alemão. Então eu saía da minha casa e eu andava vários quarteirões a pé, né? Meu caderno e o meu pique para ficar olhando uma casa, né? Que, se eu não me engano, o nome da rua era Tomás Carvalhal. Eu acho que é esse o nome mesmo. Aí eu ia subindo e tinha uma casa que ela tinha grades na frente, né? E, bom, eu ia andando, chegava, parava na frente daquela casa e ficava olhando uma pedra que tinha com muito amor perfeito, muitas flores, né? Era uma casa de uma senhora que depois eu vim descobrir, era uma senhora alemã. Mas eu todo dia passava ali, parava e ficava olhando. A minha intenção era pintar aquelas flores. Para mim aquilo era fantástico, né? Eu fazia um enquadramento assim com a mão, aí ficava olhando, imaginando, né? Aí pegava um bloco que eu tinha de papel, né? Que eu nunca terminava o bloco, porque para eu economizar eu apagava o que eu tinha feito, fazia de novo e ficava olhando. E aí eu consigo me ver parado, né? Extasiado olhando aquelas flores, né? E às vezes algumas borboletas, que aquilo para mim era muito, muito incrível. E um dia eu estou olhando e aí sai uma senhora lá de dentro. Eu fiquei assustado, né? Porque era como se eu estivesse invadindo a privacidade alheia, e invadindo todos os dias. Aí ela veio andando, ela não expressou assim nenhum sorriso, nenhuma coisa, não. Ela veio na minha direção e falou assim, alguma coisa como o que eu estava fazendo, né? E eu, encabuladíssimo, timidíssimo, né? Disse para ela que eu estava olhando as flores. Mas quando você fala com medo, o tempo aumenta, né? Eu falei aquilo com o maior medo, porque para mim não tinha muito sentido, né? Eu falar, estou olhando as flores da sua casa, né? Ela ficou olhando para mim, ela devia ter mais ou menos eu creio, né, que uns 50 anos, né? Hoje tem gente fazendo maratona com 100 anos de idade, né? Naquela época, 45, 50, você já era vovô, né? É mais ou menos assim. E ela foi abrir o portão, me pegou pela mão. Nessa altura eu já estava muito assustado, né? Porque era uma criança, né? E me puxou até as flores, né? E aí pegou e falou assim, para eu olhar, para eu ficar à vontade olhando. Mas quem é que fica à vontade olhando uma coisa, né? Quando você está invadindo a propriedade alheia todos os dias. Então, para mim, aquilo não dava para ficar à vontade. Eu fiquei olhando assim, né? Ela falou, fique à vontade, né? Só que ela falou isso e entrou. Aí, aquilo para mim foi
falei, e agora? O que vai acontecer, né? Aí eu não conseguia mais olhar as flores, e o jardim, que era maravilhoso, né? Ficou para segundo plano, porque aí eu não sabia o que fazer. Aí passaram-se alguns minutos e ela voltou. E voltou com um copo de suco de laranja. E aí ela me deu o copo de suco de laranja, se ajoelhou, né? E começou a falar que ela gostava muito de flores também, né? Só que quando ela começou a falar e me deu o suco de laranja, eu lembro que ela me deu o suco e eu falei, posso tomar? Então já imagina a situação, né? Esse posso tomar era denunciador, assim, de quem não estava tendo muito espaço, né? Bom, e ela começou a falar das flores e tudo, e perguntou, né, por que eu estava olhando tanto e tal. Aí eu contei para ela, com muita timidez, né, que eu gostava de desenhar, né, e eu estava pintando e tal, né, então eu olhava as plantas, as flores para pintá-las, né. Aí ela me disse, ela conversou comigo e falou, então nós vamos combinar uma coisa, né? Quando você passar aqui, porque eu expliquei para ela que eu subia todos os dias para ir para a escola, né? Aí você já pode parar aqui, me chamar, né? E entrar aqui, tá? Que aí você fica à vontade para olhar. Aquilo para mim parecia um jardim encantado, né? Porque ela cuidava muito das flores, às vezes tinham pássaros, borboletas, né? Então aquilo foi como um grande sonho na minha vida. Aí todo dia quando eu passava, eu batia, no começo eu batia, né? Batia palma e tudo, ela pode entrar e tal, e entrava e ficava conversando comigo. Mas ela era uma senhorinha que, à primeira vista, ela parecia ser muito dura, né? Muito séria, e para mim aquilo era muito ameaçador. Mas depois eu percebi que ela manifestava muito afeto, né? Porque no começo ela só se ajoelhou, depois ela já sentou, tipo aquela posição de yoga, que naquela época ninguém nem fazia isso, né? E ficou sentada conversando e mostrando as flores. E eu falei, nossa, aí eu já comecei a ficar mais à vontade, né, com ela. Então, passava todo dia lá. Então, para mim, aquilo era uma coisa que era importante, né? Porque aí eu podia parar, ficar olhando aquelas flores, ficar desenhando. No começo eu não fazia isso na frente dela, mas depois eu já pegava aquele meu bloco e ficava rabiscando. E tudo bem. Bom, aí um dia eu terminei o meu desenho. Esqueci de contar uma coisa. Tinha um estojo de lápis que chamava Regente Color, da Johann Faber, que era alemão, e ficava exatamente num bazar perto do colégio que eu estudava, né, que era o Benjamin Constant. Então, saindo do colégio, virando à direita, e à direita de novo, né, se eu não me engano eu estava na Domingos de Moraes, e aí do outro lado tinha um bazar, e tinha essa caixa de lápis Regente Color, que era o meu sonho, né? Eu queria comprar aqueles lápis para pintar, porque eles eram lápis aquarela, ou seja, você podia pintar como aquarela. Então, para mim, aquilo era o máximo, né? E eu fui juntando dinheiro, né? Pedindo dinheiro para minha mãe, pedindo dinheiro para o meu pai, juntei, comprei. Foi um dia de sucesso total. Então ninguém podia mexer no meu lápis, né? Eu tinha tanto cuidado com ele que era um absurdo, né? E foi com ele que eu pintei, né? Pintei aquele amor perfeito, aquela pedra, né? A borboleta que eu pintei, eu lembro bem que a minha ideia é que ela parecesse ter movimento, né? E foi o que aconteceu um dia que eu cheguei lá, falei para ela, olha o que eu fiz, né? Tudo. Aí quando ela olhou o meu desenho, aquela pintura, ela falou assim, ela falou, você é um artista.
E eu lembro que eu falei para ela, não, eu não sou um artista, eu sou uma criança, olha só. Ela falou, não, você é um artista. Você não pode parar de desenhar, né? E de pintar. E eu lembro que ela começou a afagar o meu cabelo e o meu rosto, né? Como se ela tivesse uma admiração por mim. Aquilo para mim foi muito forte, muito marcante, porque eu era um garotinho, né? E eu ficava com um pouco de vergonha, né? E ela dizendo, olha, você tem que continuar, né? Você pinta muito bem, desenha muito bem. E aí ela falou uma coisa que para mim foi a primeira coisa inesquecível com relação a desenhar e pintar, que foi exatamente, fala assim, eu posso ficar com esse desenho? Quando ela falou aquilo para mim, eu falei, claro, né? Porque, de verdade, era a primeira vez, talvez, na minha vida que eu tinha produzido uma arte e que alguém se interessava tanto, né? Eu não tinha noção de arte, mas alguma coisa que eu produzi. E aí ela pegou aquele desenho, né? Me abraçou, né? Agradeceu e falou para eu não parar, né? E o desenho foi parar numa moldura. Quer dizer, a minha segunda surpresa foi essa. E agora falando, eu fico pensando que a gente perde muitas coisas na vida da gente, né? A gente perde porque não sabe, né? Não tem noção, nós não temos competência suficiente para entender como essa vida é rica, né? E eu fico pensando agora, falando aqui, que essa senhora não está mais entre nós, fico pensando onde estará aquele desenho que eu fiz, pode ser que esteja até na casa de alguém, de um parente, ou talvez tenha sido abandonado, né? Mas ficou para mim essa lembrança maravilhosa. Eu continuei a ir até a casa dela todos os dias e ficava lá, né? Parava e fui fazendo isso, né? Então foram momentos muito, muito bons, né? Em que eu estava produzindo alguma coisa que valia a pena, né? Pelo menos como criança. E é uma história que inclui na minha vida uma pessoa que foi muito afetuosa, né? Foi muito afetuosa. Eu não me recordo mais o nome dela, mas eu lembro da figura dela, né? Então foi uma coisa bem, bem importante. É isso.